O hábito de escovar os dentes deve ser incentivado ainda na infância. Mastigar de forma correta os alimentos durante as refeições também é fundamental. Seja em casa ou na escola, as crianças precisam inicialmente de acompanhamento para que depois façam as tarefas de forma correta e com prazer. A hora do lanche é uma das preferidas desses pequenos. É hora também de descoberta de sabores, doce, salgado, azedo. E a idade é ótima para começar a ensinar a boa alimentação. Frutas, sucos, biscoitos. Os pais devem estar atentos para a alimentação saudável da criançada. Maria Moura, de 3 anos, já sabe como deve comer os alimentos. Mastigo. Mastiga muito ou pouco? Muito. Nessa escola, a hora do lanche é também de aprendizado. Primeiro, eles conhecem a importância de mastigar bem os alimentos. Depois, a higiene bucal. Daqui, eles vão direto escovar os dentes. Em fila e com a escova na mão, é hora da segunda parte dos ensinamentos. Nós incentivamos o hábito da escovação desde as crianças pequenas de 1 ano. Em sala de aula, nós também trazemos palestras com profissionais da área para estar também orientando as crianças. A hora da escovação é importante. Eles aprendem como fazer a higiene da boca. Escovar o dente para não ficar com bichinhos. Você gosta de escovar os dentes? Gosto. E você escova os dentes por quê? Para não ficar sujo. Você já teve alguma cárie? Não. Luiz, de 5 anos, já aprendeu que escovar os dentes deve ser rotina e mais de uma vez por dia. Manhã, de tarde e de noite. Aqui na escola tem a supervisão da professora. Escovar os dentes, a língua, lavar a boca. E eles sabem por quê. Porque tira a bactéria. Eles sabem escovar sozinhos, mas gostam de uma ajudinha. Às vezes eu tenho a ajuda da minha mãe, do meu pai e as outras. As outras eu escovo sozinho. E cabe aos pais orientar em casa. E essa preocupação deve começar muito cedo. Já está usando fio dental, escova todos os dias, manhã, tarde e noite. Então, assim, é a preocupação mesmo da escovação com ele mesmo estar diariamente. Os germes do dente saírem. Que gracinha, hein? A mastigação é de fundamental importância para a força dos músculos do rosto, modela a forma do osso e a posição do dente, além de ser a primeira fase da digestão dos alimentos. Mas a maioria das pessoas não mastiga os alimentos de forma correta, o que pode trazer sérios problemas para a saúde. Para falar sobre o assunto, convidamos o cirurgião dentista Esdras Guimarães. Boa tarde, doutor Esdras. Boa tarde, Suzane. É importante saber escovar corretamente os dentes já na infância. Sim, a gente vê aí, né, com a matéria veiculada, como as crianças hoje elas já estão aptas a fazer uma correta escovação, coisa que talvez os pais delas não conseguem fazer de forma correta por uma educação diferente, por um aspecto cultural diferente, um aspecto social diferente. Mas hoje em dia a gente já vê as crianças às vezes ensinando os pais. Pai, o senhor esqueceu de escovar os dentes. Pai, depois da alimentação tem que escovar os dentes. Então, é exatamente isso que a gente tem visto. As crianças hoje, elas têm uma educação baseada na prevenção. Coisas que os pais da gente, os avós da gente não tiveram há um tempo atrás. Nós temos aqui até um protótipo de uma boca, uma escova e um fio dental para facilitar nessa visualização de como deve ser a correta escovação dos dentes. Sim, a gente sempre fala da prevenção, né? Sempre é bom a gente começar pela prevenção. Baseado nessas crianças aí, a gente viu que elas já sabem escovar os dentes, novamente a gente vai fazer, a gente trouxe um modelinho aqui para a gente fazer novamente a escovação, para ensinar com calma, com o mesmo cuidado que essas crianças têm tido com os dentes dela, porque a gente sabe da importância, inclusive algumas crianças falaram como é importante ter um dente bonito, ter um dente saudável. Então a gente trouxe aqui o modelinho e eu vou tentar mostrar rapidamente o que a gente deve fazer. Na verdade, a gente deve ter uma escova de boa empunhadura, com cerdas macias e planas. E depois a gente começa a escovação sempre lá no finalzinho nos últimos dentes e sempre com movimentos de cima para baixo, nos dentes de cima
e nos dentes de baixo para cima. Então a gente faz em torno de 3 a 10 movimentos, pegando de 2 a 3 dentes, e a gente vai sempre com esse cuidado até terminar toda a arcada, a parte da frente, toda a arcada superior, e depois a gente faz também a escovação, onde a gente mastiga os dentes, onde a gente mastiga os alimentos, desculpa. E do outro lado também. A gente também não pode esquecer da parte de dentro dos dentes, jogando para fora, jogando para o espelho, e também a gente não pode esquecer da parte inferior. Então a gente faz o mesmo movimento, só que o inverso, de baixo para cima, também onde a gente mastiga os alimentos. Também a gente não pode esquecer uma área muito importante, inclusive mostrou uma criancinha ali escovando a língua. É muito importante porque muitas bactérias ficam também alojadas na parte da língua. E também os resíduos dos alimentos. Sim, muitos resíduos, muitos alimentos, né? E também fica na parte inferior dos dentes, aqui atrás. E outra questão importante também são os lábios e a própria bochecha. E também a gente não pode esquecer de passar o fio dental. Inclusive eu trouxe o fio aqui para a gente pelo menos demonstrar o tamanho que deve ser obtido, em torno de 2 palmos, mais ou menos, em torno de 30 centímetros de tamanho, e ele deve ser passado de dente a dente. E outra coisa, quando a gente terminou de passar esse fio dental aqui, a gente não pode reutilizar nos outros dentes. Por quê? Porque às vezes eu estou tirando a bactéria de um canto, estou tirando a bactéria de um dente e estou colocando no outro. Então, a pegada do fio dental, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai enrolar completamente em um dente, e depois a gente vai passar dente por dente. Então, à medida que eu vou passando esse fio aqui, ó, eu vou enrolando no outro dedo e vou soltando e vai ficando a parte limpa. E eu vou fazendo isso em toda a arcada, inclusive na parte superior e inferior. Então existe toda uma técnica. Mesmo que a criança ainda não consiga fazer, né, tenha todo esse domínio, as mães, os responsáveis, precisam fazer essa correta limpeza. A gente sempre indica, primeiro, a orientação das mães. Inclusive, eu recomendo às escolas que quando se tratar de escovação, quando se tratar de palestras, que também convide os pais, né? Porque às vezes a criança faz em casa, mas os pais não têm orientação de passar o que a criança está aprendendo em casa. Então, chama o profissional, vai fazer uma palestra de saúde bucal, convida também os pais, informa os pais como é que deve ser feita a higiene ou como é que deve ser feita a escovação. Então, o pai no primeiro momento ele deve fazer a escovação do filho, mas de preferência que sempre também estimule a criança. Então, ele faz para ter uma efetiva escovação, faz uma escovação do filho, pega na escova do filho, faz a escovação, passa o fio dental com cuidado e depois entrega a escova. Tem várias escovas com carinha de brinquedo, com carinha de patinhos, enfim, que é uma coisa mais lúdica para a criança poder ela se entusiasmar com a escovação. Essa escovação tem que ser uma varredura, né? Tem que ser uma varredura, exatamente. A varredura ela nada mais é do que uma massagem que é realizada na gengiva. Então vai melhorar a circulação, vai melhorar toda a questão da limpeza e também vai deixar o aspecto do dente mais liso, né? Depois, sempre também quando a gente faz uma escovação, eu sempre recomendo, toda vez que você fizer a escovação dos seus dentes, passa a língua nos dentes porque você vai sentir um aspecto liso. Depois, toda vez que você sentir um alimento, você vai se sentir agoniada, vai sentir, tem uma coisa suja e sempre vai criar uma vontade de você escovar os dentes e passar o fio dental. E ser igual àquela sensação da boca escovada, da boca limpa. Começando pelos dentes, utilizando a escova, o creme dental, o fio dental e também limpando a língua. Sim. Agora, uma dúvida curiosa é em relação à escova. Algumas pessoas compram macia, extra macia em relação às cerdas. Hoje a gente tem, hoje as pesquisas embasam a gente para a gente poder falar que a escova macia ela é a melhor para a escovação. Principalmente porque ela não vai abrasionar o dente e ela não vai machucar a gengiva. E de preferência de cerdas planas, porque a gente vê, tem muitas indicações de cerdas trocadas, umas maiores, umas menores, mas elas são para determinados casos. Às vezes o paciente usa aparelho, às vezes um paciente que tem algum problema periodontal lá atrás, algum problema grave de perda de gengiva, ou de perda de osso, que é a parte periodontal, que é a gengivite e a periodontite. Então assim, mas para uso generalizado, sempre uma escova plana, uma escova de boa empunhadura e uma escova macia. Doutor Esdras, vamos falar agora sobre essa relação, né? Começamos com essa parte preventiva da escovação, agora em relação à mastigação. Qual é a real importância dessa mastigação para a longevidade dos dentes, para a manutenção dos dentes? Porque a gente tem um país, infelizmente, com 30 milhões de desdentados, segundo pesquisa recente. De fato, nós somos a 6ª economia mundial e quando a gente fala de saúde bucal, a gente ainda fala com uma certa tristeza. A gente fala com certa tristeza justamente porque por muitas décadas, a saúde bucal foi deixada de lado. Hoje, graças a Deus, o governo tem investido alguns milhões, ainda é insuficiente pelo número de edêntulos que nós temos. Hoje nós temos vários pacientes que só faltam chorar
na cadeira da gente, é um estado emocional realmente de lástima do paciente ele não poder ter um convívio social. Às vezes a gente convida uma pessoa dessa para casa da gente, para um churrasco, a gente não sabe por que a pessoa não vai. Às vezes ela não tem a capacidade de comer uma carne mais, às vezes até uma carne macia, mas ela não tem a capacidade de comer esse tipo de alimento. E às vezes ela até reluta em ir para determinados setores sociais, determinados ambientes sociais. Acaba se isolando. Se isolando. E além disso, determinadas pessoas, por uma questão realmente de deficiência na mastigação, elas começam a procurar alimentos mais moles, mais farináceos, mais gordurosos. E o que a gente começa a notar? A gente começa a notar uma deficiência de saúde mesmo nessa pessoa. Já começa a ter um volume abdominal de gordura, já começa a desenvolver problemas de hipertensão arterial, diabetes. Então é todo um contexto. Além de tudo, a gente também tem um problema psicológico dessa pessoa, né? A pessoa fica realmente com a autoestima lá embaixo. E importante observar, os dentes eles servem para triturar os alimentos. Sim, a gente fala de mastigação, a gente fala de alimentos e a gente fala de nutrientes. Toda vez que a gente fala de alimentos, a gente pensa, a hora que eu tenho que comer, quantas vezes eu tenho que comer por dia, o que eu devo comer? Eu devo comer frutas, devo comer carboidratos, proteínas, mas às vezes a gente esquece daquilo que a gente vai triturar os alimentos, que é a máquina, é o ser humano, são os dentes. Então quantas pessoas às vezes estão preocupadas em academia, em malhar, em estar bonita, mas não está preocupada com o dente, com a saúde bucal, que é onde vai triturar os alimentos. Então o que acontece? Essa pessoa que ela está se alimentando, se ela está engolindo o alimento sem mastigar, com certeza absoluta, ela não vai estar absorvendo todos os nutrientes daquele alimento. Então o que a gente tem que se preocupar? Primeiro, meus dentes estão saudáveis? Estão, meus dentes estão saudáveis. Tem alguma cárie, tem algum problema, tem algum sangramento? Tá tudo ok? Tá. Só que a gente ainda vê pessoas que perderam dentes. Tem muitos, 30 milhões, como você viu aí na pesquisa. 30 milhões de pessoas já perderam dentes. Você imagina uma pessoa que usa uma prótese total, que às vezes mal fala, a prótese está saindo, às vezes a pessoa fica com medo, vai tomar banho de mar, fica preocupada se a prótese pode soltar ou não. Então imagine a questão da trituração desses alimentos. A gente é um número inacreditável, mas a gente tem hoje 30 milhões de pessoas que não conseguem mastigar os alimentos direito, ou seja, não conseguem absorver direito esses alimentos. É importante falar sobre isso, porque a boca é cartão postal de todos nós. Doutor Esdras, muito obrigada por sua presença e suas orientações aqui. Uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde.